E chegou a turma da bancada democrática, Dada, Toledo e Serginho. Que cara feia é essa? Vamos ver se antes do jogo tinha animação, pelo menos. Ô, meu rei, tudo bom contigo? Tudo bem. Hoje nós vamos enfrentar um time muito ruim. Olha, eu quero, sabe o quê? O que você quer? Eu quero o tchu. Ah, mas tio dá muito trabalho. Então, tu. Pode ser o ano? Uau, tu. Não, filho, nós vamos ter que correr demais. Ah, então vamos lá. Vamos lá. Fechou o ano. Fechou o ano. Alô, meu rei. Qual é o meu nome, Fael? Seu nome é Vibrantinho. E qual é o meu sobrenome, Seu Fael? sobrenome é Humildade. 3-0, Cruzeiro. 3-0 da humildade. Eu tô tranquilo. Mas fala pra alguém. Eu tô tranquilo. Voltei a nadar em águas mansas. Que situação, hein? Que show que o Bahia deu no sexto. Independentemente de qualquer coisa, a minha situação é muito melhor do que a sua. A sua estamos sim, a falando gente de tem que ter Cruzeiro dó. agora. Tem que ter dó dele. Na hora de falar de Mas América, a gente Cruzeiro, não. conversa. Ó, gente, o negócio é o seguinte, tá tudo errado, tem alguma coisa na toca que a gente não sabe explicar. Aí eu pergunto a vocês, diretores, dirigentes do Cruzeiro, vem à tona e coloque aí. Mano, mais uma vez, errou. Eu tô tão... Ô, Léo, é com você agora, pronto. Bom, todo mundo viu o jogo da Seleção Brasileira pela internet. Pois é, você gosta de futebol, né? Quer acompanhar os melhores momentos do seu time a hora que quiser, sem se preocupar com a internet que trava toda hora. Então, tem que ligar para 10315 e assinar Vivo Fibra. Vivo Fibra é a banda larga da Vivo, que tem giga velocidade e giga estabilidade. É a melhor jogada para você e toda a sua família, porque você e a sua família podem usar ao mesmo tempo, sem que a internet fique lenta ou caindo a todo momento. Você vê vídeos do seu time no celular. Seu filho joga online no computador. Tudo isso ao mesmo tempo, meu amigo. Não está acreditando? Então vai lá, pega o telefone agora e ligue para 10315. Assine Vivo Fibra por apenas R$ 89,99 por mês. É isso mesmo, internet com giga estabilidade, giga velocidade por R$ 89,99 por mês. Consulte condições, liga agora 10315 e assine Vivo Fibra. E quem tinha Vivo Fibra assistiu esse jogão da Seleção Brasileira, a Argentina com o Sampaoli acaba com a invencibilidade do Tite, bancada. Tava na hora de acabar mesmo. Mas isso é amistoso, aí pode. Aí não tem problema, não. Então ele continua com a invencibilidade em jogos oficiais. Jogo em Melbourne, na Austrália, com 95.569 presentes. Nossa, 95 mil isso. pessoas lá, que bacana. E o Brasil poupando alguns jogadores, né? Olha só, ei Gabriel Jesus. Dadá, o que faltou ali? Faltou a tranquilidade de goleador. Aqui foi muito tranquilo, tem que Foi ser mais rápido. demais, né? Pois é, o Brasil tava sem o Neymar. Quem mais fez falta aí? Os dois laterais, Marcelo, Daniel Alves. Exato. Muita gente, né? Mas pra... Perdeu para uma grande equipe também, né, Léo? A equipe motivada pela estreia de Sampaoli. E o Mercado fez esse gol, Dadá? Ó, queixo no peito. Aí, ó. E a Argentina precisa recuperar nas eliminatórias, né? Tá com muito mais vontade do que o Brasil. O maior jogador do Brasil hoje, sem dúvida, é Neymar. Estava fora. E o maior jogador da Argentina, que é o Messi, estava jogando, né? É porque o jogo pro Brasil não vale nada, tá muito bem nas eliminatórias. Pra Argentina é uma recuperação, né? É uma recuperação do futebol argentino. Espero que não recupere, não, viu? De toda forma, o que está acontecendo hoje com a seleção brasileira é muito mais confiável, né? E feliz do que estava acontecendo antes com o Dunga,
né? Que Com não encontrava o certeza, futebol. disparado. Agora, só que na CBF as coisas continuam acontecendo e estão temendo aí que as delações em relação, as investigações em relação à Conmebol podem respingar no ex-presidente Ricardo Teixeira e no atual presidente Marco Polo Del Nero. Mas não Se pode respingar, mancha. Independentemente de qualquer coisa, não pode perder um gol daquele, não, né, Leopoldo? Não pode. Não pode. Pois bem, gente, falar em perda, grande perda para o futebol brasileiro, né? Posso dizer assim, de Eduardo Maluf, né, Dadá Maravilha? Com certeza. Você não estava ontem no programa, né? E a gente vai agora registrar algumas homenagens feitas por jogadores, né? Que também têm muita alegria, tiveram muita alegria no convívio com Eduardo Maluf, né? Júnior Urso postou aí a homenagem. O Maluf foi um cara que fez um grande trabalho no Cruzeiro e no Atlético, né? E Roger. que tinha credibilidade, né? Isso é importante. Ele trazia muito jogador porque jogador e empresário acreditavam nele. E o Maluf tinha uma vantagem, a credibilidade que ele tinha. E eu tive um papo com o Maluf uma vez que me emocionou muito, sabe? E ele marcou na minha vida. E Tardelli. Então daqui a pouco você pode contar essa história, né, Dadá Maravilha? Maluf realmente deixa história aí, né, nos dois grandes clubes da capital. E o céu conseguiu levar Maluf da gente. Um abraço, Maluf. E sentimentos da família, né? E por falar nessa luta, né? Podemos dizer que normalmente se fala assim, perdeu a batalha para o câncer, né? Ele venceu, né? Porque ficou no nosso convívio e nos ensinou muita coisa, Maluf. Daqui a pouquinho tem depoimentos também exclusivos e importantes no sepultamento do Eduardo Maluf. E por falar na luta, né, que as pessoas têm contra essa doença, eu te convido amanhã a participar a partir das 16 horas na Praça... Tá aqui o endereço. Praça Domingos Gatti, no Barreiro, um show para arrecadar donativos para Letícia Giovana Gatti. Ela está lutando contra a leucemia e precisa de um doador compatível de medula óssea. E a chance de se encontrar um doador é de 1 em cada 100 mil pessoas. Então a gente está colocando aí a conta da Letícia para você ajudar. Então vai ter esse show lá no Barreiro, na Praça Domingos Gatti, amanhã, 16 horas. Serginho MacGyver e o Mauro Sater organizando aí um show bacana. Bancada solidária e daqui a pouco a bancada recebendo aqui, ao vivo, Sérgio Santos Rodrigues, candidato à presidência do Cruzeiro. Obrigado pela presença aqui. Daqui a pouquinho vai contar tudo sobre essa candidatura. Sim. A eleição vai ser em outubro. E já está pegando fogo, Serginho? Posso chamar? Já começou, assim? pegando fogo não, né? Começou. Começou? Uma coisa boa não pega fogo, né? Tá certo, então. Serginho, Toledo, Dadá Maravilha. Daqui a pouquinho a gente volta com a vitória do Galinho, Dadá. Tem o América mudando para chegar ao G4. Vamos chegar lá. Tem dois Serginhos aqui. Quem que vai dar a bronca no time? Os dois? Não é meu papel fazer isso. Então, Então sou eu mesmo que vou dar a bronca. Já a gente volta. Transporte, Dadá, Toledo, Serginho. Hoje recebendo convidado especial, Sérgio Santos Rodrigues, advogado, especialista em direito esportivo e vários outros setores do direito, né, Sérgio? Mestrado em Direito Empresarial que eu fiz. Pronto, aí. Então tá se sentindo pronto para dirigir o Cruzeiro em sendo eleito. E MBA em Gestão de Entidade Esportiva também. Pronto, aí. Tá, o currículo dele já foi superintendente de futebol, superintendente de assuntos internacionais. Negócios internacionais, gestão e estratégia. Conselheiro do clube. Assessor jurídico da presidência. Vou puxar a sardinha aqui, já foi comentarista de direito esportivo do Alterasport. Esporte, quando eu fui auditor do TJD aqui de 2006 a 2009, né? Mas eu fiquei aqui em 2009, salve. Exatamente. Preparado? Sempre. Está aqui o Wagner Vieira tweetando. Mande sua pergunta pelo Twitter do Alterasport, pelo @Leopoldo Aé também. Sérgio, por que a diretoria do Cruzeiro parou no tempo e só conquistou 2 títulos e mais nada? Pergunta o Wagner Vieira. Pergunta difícil. Diretoria parou no tempo, não. Conquistou 2 títulos recém. Primeiro, obrigado pela pergunta. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu acho que é o que a gente vem defendendo. A gente tem que começar a pensar, eu falo que o mote da nossa candidatura é gestão e planejamento.
E por quê que esse planejamento é importante? Porque o time precisa estar pronto fora de campo para o resultado desportivo dentro de campo ser uma consequência dele. Eu sempre cito quando eu falo Alex Ferguson, quando ele chegou no Manchester United em 1986, ele ficou 3 anos sem ganhar título lá, preocupando com a área de análise de desempenho, nutrição, reforma do gramado, enfim, com todo o extra. Porque quando o extra está pronto, o resultado desportivo ele vai ser de longo prazo e vai ser uma consequência imediata. Então, por isso que eu acho que é importante a gente pensar sempre em planejamento em longo prazo. Vamos conversar muito então no programa de hoje. Enfim, a sua pergunta, daqui a pouquinho a bancada também vai debater com o candidato. E é o seguinte, vamos mostrar agora da Maravilha o empate, Cocão no apresentador, e não a vitória do Galinho na Copa Sub-20, né? Primeiro jogo da final. Foi no Horto e foi com o Péricles de Souza e o Gilmar. Era o Gilmar que estava com ele, não? É o Zé Geraldo da Silva, meu parceirão também. Como é que é o nome do artilheiro do time do Galo aí na Copa? Me apertou. Quantos gols? Quantos gols? Não sei. Pegou pesado. As respostas certas, por favor. Qual time tem o melhor ataque na Copa Sub-20? Como sempre, né? Galão da massa. Quantos gols? 18. Quem é o artilheiro? Marco Túlio, inclusive, queria falar aí, ó. Já dá um pitaco aí, Rocha. Salve o menino, que o menino é bom. Muito bom. Imagine o coração dessa senhora, mãe do Marco Túlio, o artilheiro do time na competição com 5 gols. E olha que por pouco no primeiro tempo, o número não subiu para 6. É muito gratificante estar no time que ele gosta, a família toda é atleticana. E assim, nós vamos seguindo. E o pessoal todo mundo, o Marco Túlio, todo mundo reconhece o Marco Túlio aí. Todo mundo conhece o Marco Túlio. Estão pedindo ele até no time principal. Amém. E se Deus quiser, ele vai estar lá. O torcedor compareceu em bom número, 10.327 pagantes, no campo onde o Galo tem costume de cantar. Como é que o Galo canta? Cocoricocó. E o Galinho? Cocoricocó. Só que o Galinho desafinou. Tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo. Bremer fez de cabeça. Aplausos, festa, alegria para os meninos de Minas só vieram quando Cícero, aos 38 da etapa final, deixou tudo igual. O Galinho cantou. Mas o Galinho é imponente, né? Galinho põe respeito. Galinho põe respeito. Na hora do gol ali, qual a sensação que passa manter esse empate? Foi um gol importante, não foi só o gol meu, foi o gol da equipe, do que a gente tentou o jogo inteiro e a gente, de tanto martelar, a gente conseguiu o gol de empate. O jogo está em aberto, vamos buscar lá no Rio. Vai com essa bandeira pro Rio para a decisão, agora a decisão é lá, pô. Vamos sim, vamos lá apoiar o Galo. Com bandeira e tudo? Com bandeira e tudo, todo mundo vai lá. Barriga. Eu vou te contar, o Galo tem um time muito bom, mas eu queria pedir aos diretores, dê chance, deixa o menino crescer, deixa o menino profissional. Pô, pelo amor de Deus, contrata opções de jogadores aí, depois desfaz deles. Eu confio na base, vão dar chance a esse menino, cada menino bom, que toque de bola maravilhoso. O Dadá ficou empolgado. Eu olho que o Dadá conhece, hein? Pois bem, Thaleson Araújo está aqui no Twitter para Sérgio Santos Rodrigues, candidato a presidente do Cruzeiro. Qual é o problema do Cruzeiro, pergunta aqui o Thaleson. São os dirigentes, os jogadores, o treinador ou os três? Mano Menezes perdeu o time? Thaleson pergunta. Thaleson, obrigado pela pergunta, mas eu tenho dito, né, desde terça-feira, quando eu me oficializei como pré-candidato à presidência do Cruzeiro, a gente sabe do peso que qualquer palavra que a gente falar tem e não quero de forma alguma atrapalhar o desempenho do time, Thaleson. Então, portanto, eu quero me resguardar de não comentar durante essa campanha desempenho desportivo, falar de nomes de pessoas e jogadores, até porque se viermos a ser eleitos em outubro, ano que vem, muitos deles trabalharão com a gente, né? Então, eu peço desculpa por isso, mas eu quero me resguardar o direito aí de não falar sobre a situação do time, que eu acho muito indelicado da minha parte. Tá certo. Então envie também a sua pergunta sobre a administração do clube, sobre planos do Serginho. O Serginho que vai falar do time é o da bancada. E vai falar depois da reportagem do Lauro Lopes, direto de Salvador. Bruno tinha apenas 1 ano quando saiu lá de Pirapora, no norte de Minas, para morar em Salvador. Mas o pai, cruzeirense fanático, fez questão de trazer o filho para a Bahia, já batizado pelo Cruzeiro. O primeiro aniversário dele de 1 ano já foi um aniversário bem repleto de Cruzeiro, bandeirol do Cruzeiro, bolo do Cruzeiro, e hoje já nasceu com esse sangue azul aí. Sempre torcendo pro Cruzeiro, nunca larguei o time desde pequeno. Ricardo também é mineiro, está há 14 anos na capital baiana. E se tem jogo do Cruzeiro por aqui,
Pode procurar, ele vai estar no estádio. É 1 ou 2 vezes no máximo por ano, então não posso perder a oportunidade. Muitas vezes eu vou para BH assistir e quando tá aqui tem que acompanhar sempre o Cruzeiro. Vamos que vamos, hoje é 2-0 do maior freguês do Cruzeiro no Brasileirão. E para mostrar que a torcida celeste estava mesmo a fim de marcar presença na Bahia, teve até faixa e grito também, né? O problema foi que faltou presença dentro de campo. Henrique foi expulso neste lance logo aos 8 minutos do primeiro tempo. Aí, com 1 a menos, o Cruzeiro não segurou o Bahia, que acabou vencendo a partida com este gol de cabeça do atacante Edgar Júnior. Acho que 80 minutos com um jogador menos é difícil. Eu e o Ezequiel voltando, 80 dias parado. Então, se for ver, quase 3 jogadores ali, né? Com um pouco mais de dificuldade. Desde 1995, o Cruzeiro não perdia para o Bahia aqui na Fonte Nova. Um resultado negativo para a história do confronto e também para a meta do time nesse mês de jogos exclusivos do Brasileirão. Todos traçam metas, né? Você sabe disso. Meta é uma intenção que você quer fazer em termos de aproveitamento. Uns conseguem, outros não conseguem. Quando a gente não consegue, a gente precisa nas próximas mudar a trajetória. Eu acho que nós só temos que mudar a trajetória dos 2 últimos jogos e eu acho que o Cruzeiro tem capacidade para isso. O Cruzeiro tem capacidade, mas tem que jogar diferente, muito diferente. A torcida cruzeirense não aguenta mais ver o time jogando atrás. Cruzeiro é tradição, é toque de bola, jogando para frente. Então fica difícil assim, Mano Menezes. Nós vamos ver daqui a pouco, no compacto, que o Cruzeiro no primeiro tempo foi totalmente acuado. E não é assim que nós gostamos de ver. E outra coisa, escalou errado, né? Muito errado. Murilo, o jogador de seleção brasileira, sub-20, tem que jogar, ué. Pelo amor de Deus. Improvisar um volante na zaga, não existe isso. Para mudando de assunto, Leopoldo Siqueira. Diga. Estamos aqui com o candidato Sérgio Santos Rodrigues. Exatamente. A presidência do maior clube das Minas Gerais. A controvérsia. O melhor clube brasileiro do século XX. Isso não tem controvérsia, não. O clube que mais é certificado, ganhou, tem muitas certificado. Você pediu data velha, mas ele é advogado. Mas eu queria dizer para ele, você vai apresentar, você não conhece... Claro que eu conheço. Você conhece o Rei Dadá? Qualquer pessoa que sabe de futebol sabe a sua história. Você conhece o Dadá? Conheço. Então, mas de qualquer maneira, eu queria saber, uma pergunta bem simples. Por que o Cruzeiro está jogando uma bola de gude? Você sabe o que é bola de gude? Isso já não é coelho. Senta lá que eu vou fazer a pergunta dele. Sobre a eleição, Sérgio, pergunta para mim depois, né? Hoje nós sabemos a atual situação financeira dos clubes brasileiros. Inclusive do Cruzeiro Esporte Clube. Mas o que a torcida quer saber, Sérgio, é o seguinte: o que você vai fazer no futebol? O futebol, Serginho, ele é uma consequência, igual eu acabei de falar aqui, de uma gestão em geral, que é o mote da nossa campanha. Se hoje o Flamengo consegue trazer o Everton Ribeiro, o Conca, o Diego, o Guerreiro, ou seja, grandes estrelas de nível de Cruzeiro também, com salários altos, fez isso porque o presidente Bandeira, na sua primeira gestão, fez esse choque de gestão para poder modificar estruturalmente o clube, que é isso que a gente propõe. Tanto que às vezes me interpretam mal quando eu falei a questão que, a partir de 1º de janeiro, eu gostaria de ter um auxílio de uma auditoria externa. Não é para falar que você está aqui para auditar as contas que estão acontecendo, não. É para dar um raio-x da situação e nos apresentar uma proposição de como que a gente vai equalizar isso. O Flamengo, como eu falei, por exemplo, tinha 800 milhões de dívida, hoje tem 400, fazendo grandes investimentos. Então, quando eu falo que a gente quer implementar essa gestão, é casar isso, obviamente, com bons investimentos para o futebol, e nós temos um exemplo prático no futebol brasileiro de que isso é possível de ser feito. Então, o torcedor pode ter certeza disso. O que a gente quer é equalizar essa dívida, certamente, fazer uma gestão boa, mas certamente investir no futebol, sem dúvida nenhuma. E você sabe de quanto que é a dívida do Cruzeiro hoje? Salvo engano, no último balanço veio 300, alguma coisa, 400 milhões, realmente de cabeça. Agora, 380 milhões, 380 mas outras pessoas falam que chega a 560 milhões. Mas é por isso que tem que ter. Realmente eu não posso afirmar, mas o caso do Flamengo, ele é notório por isso, né? Quando a Ernest Young entrou lá, o balanço publicava 600 milhões de dívida e era 850 quando eles pegaram esse raio-x geral. Aquela pedaladinha, né? Mas isso é bom frisar, Toledo, até porque eu sou muito grato e gosto muito do Dr. Gilvan, fiz parte da diretoria dele também, então não é porque me interpretaram mal algumas pessoas, você disse que você vai auditar as contas. Não
não é que é isso. Nós vamos colocar um auxílio externo de especialistas para ajudar a gente a dar um raio-x da situação e ajudar na proposição de como que a gente vai trabalhar isso. Daqui a pouquinho tem uma pergunta interessante de um telespectador, de um torcedor sobre torcida, endereçado ao candidato à presidência. Por falar em futebol brasileiro, vamos sacudir a rede? O Atlético Goianiense conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, 3-0 sobre a Ponte Preta. Everaldo fez 2, Luiz Fernando fez o outro, e o Atlético Goianiense é o adversário celeste do próximo domingo. A próxima vítima, né? Tá enrolado, hein? Vocês serão a próxima vítima. Só de dele. ser Atlético já entra perdendo. Só de ser Atlético já entra perdendo. Mas existem algumas... E o São Paulo venceu o Vitória com gol do Tomás e com o gol do Lucas Prato. Saudade da Maravilha. Ah, saudade. No Campeonato Brasileiro é bom por causa disso. Ninguém falava que o Atlético Goianiense poderia vencer a Ponte Preta. E venceu com propriedade, 3-0. É muito equilibrado, né? Você viu que o Avaí veio aqui e deu uma pressão danada do Atlético. Sem dúvida. E agora eu quero dizer, amigão, o amor está no ar. Segunda-feira é dia dos namorados, hein? Já comprou o presente da amada ou do amado? Eu sei que você não vai deixar essa data importante passar em branco. Por isso, eu te dou uma dica apaixonante. Corre para o Amigão Calçados e aproveite as super ofertas. O mês dos namorados do Amigão Calçados chegou com tudo e você precisa garantir aquele presente bem especial. São as melhores marcas do mercado por um precinho que você vai se apaixonar. Olha só, Black Free Vance Street por apenas R$ 89,99 no Amigão. E tem também a sandália Visano, somente R$ 99,99. Se você quer preço baixo, muitas opções e um presentão para o seu grande amor, seu lugar é no Amigão. Mês dos namorados, amigão, seu par perfeito está aqui. E agora um jogo de 9 gols na Arena Condá. Que fartura, hein? Olha o que o Michel fez. De longe, Dadá. Esse goleirão também deu azar, né? Esse gol Dadá não faria. Esse você faria. Esse é lógica, isso é a especialidade da casa. Luiz Antônio vai descontar para a Chape. O que foi aí, ó? Entrou direto? Entrou. Entrou ou não entrou? Entrou. Essa bola entrou. O goleiro distraiu, né? Segundo tempo, o Grêmio volta a marcar com o Everton. Aí o Grêmio está sendo o destaque aí do brasileiro. Futebol foi vôlei. Ponto pra lá, ponto pra cá. Everton de novo. O Everton fez 3 gols nesse jogo, né, gente? O Grêmio está me surpreendendo. A gente estava falando aqui nos bastidores. Eu não pensei que o Grêmio ia chegar. Muitas vezes se fala, foi pênalti aí, não? Pênalti, levou lá, mano. Isso tudo é interpretação, mas bola pra mim, bateu na mão, tem que estar na marca do calço, for dentro da área, ou marcar falta fora. É essa, né? Se for intencional, dá o cartão. Se for sem querer, é pênalti do mesmo jeito. Mas o Everton estava infernal, Dadá. 3 gols no jogo. Nossa, que catega, Leozinho. O Arthur Kaique vai diminuir para a Chape. Então, se a Chapecoense deu de 2 no Cruzeiro aqui, o Grêmio vai dar dos 8 do Cruzeiro. É isso? Fazendo uma regrinha de 3 aí. Daqui umas 3 rodadas nós vamos jogar com o Grêmio lá no Beira-Rio, coisa que você não vai poder fazer esse ano, sabe por quê? Ele está na 2ª divisão. Mas não tem problema não, nós vamos pegar o Inter na terça, tudo do Sul, tudo gaúcho, do mesmo jeito. Então vamos ver quem está chegando no título, muito cedo ainda, ou quem está caindo, muito cedo ainda, mas a classificação sempre é um ingrediente aqui para a bancada. Corinthians, Grêmio chegando aí na 2ª colocação, com 2, Curitiba e Fluminense. O Cruzeiro perdeu 3 posições, né, por essa derrota contra o Bahia. É brincadeira esse Cruzeiro, viu, gente? Nossa Senhora. Se Deus quiser, vai estar na próxima página aí, depois do final de semana. Vira a página. Atlético ainda? Hoje na zona de rebaixamento. Eu não estou vendo ali o América, não. 15º. Isso é a 1ª divisão, né, Leopoldo Siqueira? Até na 2ª página a gente pode estar, mas nunca na 2ª divisão, porque aqui é incaível. Incaível, tá? Você vê aí a rivalidade, né, com irreverência, o bom humor da bancada democrática, mas nem sempre as torcidas são assim tão impares, né? Então tem uma pergunta aqui do Bruno, que é o seguinte: existe algum plano do candidato Sérgio Santos Rodrigues à presidência do Cruzeiro para selar a paz entre as torcidas organizadas do clube, que algumas estão em conflito, né?
Não, acho que internamente hoje já está bem resolvido. Já conversei com alguns dirigentes de torcida, mas para o torcedor em geral, eu fiz um curso de gestão na CBF também e tive aula lá com o diretor do departamento geral do torcedor que o Grêmio criou, que é um departamento muito bacana, é uma coisa que a gente pretende implementar sim, até porque a torcida, a gente tem vários tipos de torcida que são diferentes e segmentadas. Tem um sócio-torcedor, tem um torcedor organizado, tem um torcedor do interior, onde a Alterosa Esporte tem uma grande audiência, do exterior. Então a gente pretende sim que esse departamento possa atender esses torcedores diferentes de forma individualizada com propostas diferentes. O Cruzeiro teve a primeira associação de torcidas organizadas do Brasil, que se chamava Astoca, nos anos 80. O Cruzeiro tem algum plano para dar às torcidas organizadas um tratamento diferenciado? Se o Cruzeiro tem um plano, eu não posso dizer porque eu não estou lá, né? Não, na sua gestão, sim, caso você seja... Sim, é isso que eu te falei. Eu acho até que uma decorrência do direito, que é a minha formação, né? Que a gente fala o princípio da igualdade, é tratar igual os iguais, desigual os desiguais, na medida de suas desigualdades. Então, o torcedor organizado, eles têm realmente que ser tratado de forma diferente, igual eu falei, do sócio-torcedor, do torcedor do interior. A gente está montando propostas específicas para cada um desses segmentos da torcida do Cruzeiro. Porque nessa gestão do Gilvan, para mim, desde que eu entendo, foi a maior distância que teve das torcidas organizadas com a diretoria. A gente pretende certamente manter esse diálogo, essa aproximação, porque também são fundamentais para o time. Agora, você pretende dar aqueles benefícios todos para a torcida organizada, deixá-los dar opinião e participar mais do que o torcedor comum? Mas foi exatamente isso, Toledo, que eu tenho conversado com eles. Eu falo, olha, quando a gente fala da gente traçar planos juntos, não quer dizer que eu tenho que te dar benefícios. A gente pode pensar em ideias boas, de repente proporcionar algumas situações diferentes, tem que ver o que é. Isso não quer dizer necessariamente eu dar ingresso ou dar ônibus, facilitar esse tipo de situação, entendeu? A gente tem que ajudá-los, por exemplo, igual foi feito agora recentemente com colocação no estádio junto, de repente poder, por que não, proporcionar um instrumento, porque isso aí é uma coisa boa, porque faz barulho para todo mundo, que a torcida do Cruzeiro não precisa de caixa de som para fazer barulho, né? A gente faz barulho por nós mesmos. Então, de repente, a gente ajuda eles com isso também. Enfim, acho que esse projeto está sendo desenhado ainda, mas isso foi falado para mim diretamente para eles com muita clareza. Não quer dizer que a gente tem que dar para vocês para receber alguma coisa, a gente tem que construir junto. Serginho, eu tenho a mania de falar que para toda problemática eu tenho a solucionar, que cai na boca do povo. Mas você me confundiu com esse negócio de igualdade aí? Agora, que trem doido é esse? Me explica aí, por favor. É o princípio jurídico, Às vezes da igualdade dos mais iguais. Você não quer dizer que você pode tratar as pessoas de forma desigual conforme for de sua desigualdade. Então, por isso que eu disse, eu tenho que tratar o torcedor do interior, que não está aqui o dia inteiro, de uma forma diferente. Eu tenho um torcedor do exterior, eu recebo muita mensagem do torcedor do exterior dizendo, eu queria ajudar o Cruzeiro. Você não veio com essa intenção de deixar o Dadá encucado, né? De jeito nenhum. Pois bem, aqui uma pergunta que não é nem para o Serginho candidato, nem para o Serginho da bancada, é para a diretoria, né? O Paulinho perguntando se é verdade que o Flamengo quer o Fábio. O Flamengo está aí com muralha meio lá, meio cá. Tem isso, Sérgio? Eu pergunto qual clube brasileiro que não quer o Fábio e o Rafael, que para mim são dois excepcionais goleiros e seriam titulares em qualquer clube da primeira divisão. Eu te respondo. Não, no Galo não, no Galo é Vitor. Não quer porque tem o João Ricardo, que é muito melhor do que os dois embolados. Eu tô falando primeira divisão. Não, então faço pergunta mais difícil, que essa sua foi fácil. Primeira divisão. Pois bem. Bom, pessoal, vamos voltar a falar no falecimento do diretor de futebol Eduardo Maluf, que estava no Atlético, mas também brilhou no Cruzeiro. Daqui a pouco uma homenagem especial do Alterosa Esporte. E, obviamente, respeitando o desejo da família, que queria preservar o velório que aconteceu no Memorial do Parque da Colina, aqui em BH. Mesmo assim, o Alterosa Esporte sentiu que depoimentos importantes de pessoas que conviveram e tiveram a felicidade, o privilégio de conviver com o Eduardo Maluf, seria importante a gente trazer a público. Por isso, a Maíra Santos com o Gilmar Alves foram até o Parque da Colina, preservando esse desejo, esse pedido da família, mas trazendo depoimentos importantes como esses. É uma perda muito grande, né? Para mim, o maior executivo do futebol brasileiro. Eu tive o prazer, a honra de trabalhar com ele durante 11 anos, né? Durante todo o mandato do Zezé, 3 anos durante o mandato do Zezé, depois 4 anos durante o mandato do Zezé, depois mais 6 durante o meu mandato. E realmente é um cara muito dedicado, dedicava demais no que fazia muito bem feito. Era um agregador, né? Todos os problemas diários com relação aos jogadores
praticamente nada chegava na presidência, porque ele resolvia tudo. E de um dinamismo impressionante, né? Muito generoso, muito carismático, um líder nato, um agregador, um administrador de crise. No futebol você vive em grandes crises, né? Uma referência, um homem que trouxe novas ideias, implantou um método diferente e vitorioso no futebol. A passagem dele pelo Cruzeiro ficou marcada pelo trabalho competente dele e que estão demonstrados, né, nos títulos que ele conseguiu ganhar. E está deixando saudade em todos nós, em todos os torcedores e desportistas mineiros e brasileiros. Virou referência nesse meio de diretor de futebol, como, sem dúvida, o melhor diretor de futebol do Brasil. E a classificação no Juvan, o Eduardo Maluf conquistou lá títulos, conquistou no Atlético, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Agora a pergunta é minha, gente. Desses dois que apareceram aqui, né? Alvimar, muito se falava aí nesse processo todo de escolha de candidatos que poderia voltar numa composição com o Zezé Perrella, com o irmão dele. Alvimar está voltando? Está na sua chapa? Vai voltar lá na frente? É muita curiosidade que tem em torno desse nome, que também foi um vencedor no clube. Léo, primeiro eu quero também externar a minha profunda tristeza. O Maluf, eu convivi bastante com ele também, até com ele no Atlético Mineiro e eu no Cruzeiro, em reuniões na federação. E realmente é o que todo mundo falou, era uma referência. Que fique o nosso abraço à família aí. Bom, quanto à sua pergunta, infelizmente, eu acho que o Alvimar não volta por causa de família, etc. Mas, assim, seria um prazer, até porque eu falo que a eleição do Alvimar, se ele viesse, seria a homologação. O Alvimar é um cara queridíssimo por todo mundo dentro do Cruzeiro, mas por essas questões pessoais, certamente será um grande auxiliar, isso aí não tem dúvida nenhuma. Hoje mesmo eu vou à tarde encontrar com ele, é uma pessoa com quem eu falo quase diariamente, escuto, eu brinco que em campanha todo mundo quer dar algum tipo de palpite. Aí eu falo, eu vou ouvir o Alvimar no final. A decisão que o Alvimar tomar vai ser o palpite principal. Então, e o outro que surgiu nessa reportagem, um depoimento em homenagem ao Eduardo Maluf, presidente Juvan Tavares. Vocês são desafetos hoje, Serginho? De forma alguma. Inclusive, ontem falei isso, que eu teria uma vontade nos Estados Unidos fazer isso, de criar um conselho consultivo de ex-presidentes. E a gente ter o Zezé, o Alvimar, o Dr. Juvan, o Dr. Lemos, César Massi, ainda brinquei que infelizmente não temos o Felício Brandi, mas temos o Rafael, filho dele, pode representá-lo. Então que a gente faça esse conselho consultivo para que todos tenham voz ativa, sim, porque é uma experiência muito grande acumulada nessa rica história do Cruzeiro. Eu tenho certeza que todos podem contribuir, o doutor Juvan está incluído nisso, sim. E a torcida do Cruzeiro é muito exigente, mas o doutor Juvan, 2 títulos brasileiros, não é para qualquer um, né? Ele deixa marcada a gestão dele com isso. Claro, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tenho certeza que só 2 presidentes no Brasil conseguiram 2 títulos consecutivos depois da era dos pontos corridos. O do São Paulo, Juvenal Juvencio e o Dr. Juvan. Exato. E por falar em presidentes, 2, 3, 4, 5, o América tem 9. Lá não falta não. Lá não falta. E agora quer somar pontos, além de somar presidente, quer somar pontos para chegar no G4. Na telinha aí, a última atuação do América, que foi de vitória. É o mesmo time que vai enfrentar hoje o Vila Nova, podendo aí no confronto direto chegar ao G4, Toledinho? Ô Leopoldo, o problema é ali no meio de campo, que o Zé Ricardo foi expulso, né? Até comprometendo bem o desempenho da equipe nesse time aí, nesse jogo, que estava bem, depois da expulsão ficou apertado, mas manteve 1-0. E a dúvida é ali, vai entrar o Jataí ou o Christian? Eu não sei por que o Anderson colocou o Jataí primeiro no jogo do que o Christian, desse aí que a gente está assistindo. Eu espero que ele entre com o Christian, que é um excelente jogador, já que tem aquela pendência com o Blanco, né, que está contundido, mas pode sair também. Pois é, o Vila Nova, então, logo mais... Os dois fazem campanhas parecidas, né, Tony? 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E no saldo de gols, a equipe goiana supera o América. Ainda assim, jogo lá em Goiás, você acredita. Você acredita é o mote do Dadá. Né? Você confia. Não vem com esse eu acredito, não, isso dá azar. Isso dá zica. Coelhão hoje, 2-0 em cima do Vila Nova, 2-0, Coelhão. O América tem melhorado. Como você sabe, né? Ou então hoje... Não acredito que você vai fazer alguma coisa positiva. Vai sim. Hoje vai perder de pouco. 2-1 pro Vila. 2-1 pro Vila. Mas eu vou mais longe. Sou fã incondicional do Toledo. 3-0 pro América. 3-0? 3-0 pro América. Tomara que sua bola de cristal esteja boa. Aqui o Everton Tonão, de Montes Claros. Sérgio Santos Rodrigues. O
que você fará de mudanças no Cruzeiro. Ele não cita que mudança ele pensa. Você tem mudanças para fazer no Cruzeiro? Acho que talvez o principal seja isso que eu falei, Léo. A partir do momento que a gente fala muito dessa questão do gestão e do planejamento, é para a gente traçar uma marca em que o Cruzeiro vai ficar enraizado para essas práticas profissionais e o Cruzeiro vai ser maior que qualquer profissional que passar por lá. Então, quando a gente define metas, como atingir essas metas, os métodos de controle, implanta governança corporativa, esse tipo de situação com empresas externas, igual a gente falou, dando assessoria, isso aí é importante porque o dia que eu sair, quem me suceder, o dia que eu sair, se eu chegar, né, claro, se eu for eleito e quando saírem outros presidentes que vierem depois, eles terão tudo isso já traçado e definido na forma como atingir. Então não vai depender da cabeça de cada presidente que tiver lá, que é o que as grandes empresas hoje têm. Então acho que essa seria, a principal mudança seria nessa forma de organização de tomada de decisão e de gestão. Ok. Sérgio Santos Rodrigues veio para falar sobre planos para a candidatura dele, eleições presidenciais do Cruzeiro em outubro, mas agora a gente vai mostrar os momentos, né, Sérgio? Teve melhores? Teve melhores. De Bahia e Cruzeiro, Sérgio, como conselheiro, como torcedor, pode também opinar se quiser. Na telinha, ajuda aí, Sérgio. Na Fonte Nova, Serginho, o que você viu? Olha, eu não vi nada. Eu vi um time que entrou muito mal escalado. Isso aí por quê? O Henrique não tem posicionamento zagueiro. Então ele teve que correr atrás, fez a falta. Aí por que o Mano Menezes improvisou o Henrique? Ele não confia no zagueiro que estava lá para ser titular? Se ele não confia é porque ele não conhece a base celeste. Aí ele tem que fazer um estágio lá na Toca 1, porque a base do Cruzeiro é uma das melhores do país. E o Murilo é jogador de seleção brasileira. Nós vimos, depois que ele entrou no lugar do Ábila, como ele consertou o sistema defensivo. E mesmo com 10, tivemos chances. Agora, a defesa deu uma bobeira danada, ficou segurando a bola lá, bateram rápido, não consertaram o posicionamento, olha lá. O Léo estava fora do lugar e eu tomou Quando você está mal posicionado, você tem que correr atrás, aí é difícil. Aí realmente o Cruzeiro não conseguiu, só no finalzinho do primeiro tempo, quando o Murilo entrou no lugar do Ábila, nós consertamos e tivemos até chance. Mas a maioria das chances foram do Bahia, que conseguiu dominar o time do Cruzeiro. E, Mano Menezes, pelo amor de Deus, Mano Menezes, coloca o time pra frente. O Cruzeiro, isso foi no final, essa falta muito bem batida, e o Bahia continuou em cima. No segundo tempo, nós vamos ver que tivemos chances. Tivemos algumas chances. O Cruzeiro começa em cima, começa mais à frente, um pouco mais à frente, mas mesmo assim, o Bahia nos contra-ataques. Porque no futebol moderno hoje, né, Xará, é difícil a gente ver 10 superar os 11 lá em tudo, né? Mas o Cruzeiro precisa melhorar muito. Temos um jogo contra o Atlético Goianiense que vinha mal e venceu de 3-0 a Ponte Preta. Esse aí não pode perder não, viu, Thiago Neves? Você não pode perder. Tomou a bola, tocou pro Robinho, o Robinho tirou todo mundo, deixou ele na cara do gol. E ele bateu, o zagueiro tirou. Mesmo assim, não pode perder. Essa bola, o centroavante cabeceia, ela pega no nosso zagueiro e tira o Fábio. A bola, felizmente, pegou na trave. Mas o poder de reação do Cruzeiro tá fraco. O Cruzeiro com a menos, né, quer se postar. Não estou falando só por esse jogo, não. Estou falando pelo jogo da Chapecoense, dentro de casa. O Cruzeiro, nesses jogos todos, é o terceiro jogo consecutivo que o ataque não faz gol. Não faz gol. O Cruzeiro é um time grande, é um time que tem tradição, um time que sempre jogou para frente. Mano Menezes, dá uma olhada na base lá, tá? Tem muita gente boa, inclusive o Murilo, que você deixou de colocá-lo ontem como titular. Depois que ele entrou, consertou. Ok, está aqui a participação do Thiago Constantino, dizendo que está bravo com o Sérgio Santos Rodrigues, porque está fazendo um relato dos seus planos, mas não precisa falar do Atlético. Ele está reclamando que você está colocando o Atlético na jogada. E o Dom Martins disse que é isso mesmo, planejamento sem... projeto sem planejamento, não existe gestão sem planejamento, o caminho certo, boa sorte, está dizendo aqui o Dom Martins. Vamos, Bernardo, vamos direto para a homenagem? Tá, vamos lá então. Tem aqui só mais uma pergunta também para o Serginho.
com relação a estádio. Deixa eu ver se eu vejo aqui o nome. Você tem planos de fazer um estádio próprio para o Cruzeiro? Precisa o Cruzeiro de ter um estádio próprio? Isso aí até para ser coerente com essa marca de gestão que a gente está pretendendo fazer, eu falo que isso depende de uma coisa, chamada estudo de viabilidade econômica. Se a gente tiver algum parceiro e tiver alguma demonstração de que o estádio é viável, seja na Toca 1, seja na Toca 2, seja em outro ambiente, eu faço essa comparação, o Santiago Bernabéu tem uma área de 45 mil metros quadrados, a Toca 1 tem 60, a Toca 2 tem 90, ou seja, espaço tem. Mas no cenário atual de crise tem que saber se alguém vai investir, colocar dinheiro, o estudo tem que demonstrar que isso é bom para o Cruzeiro. Se for, não tenho dúvida. Agora, se for feito outro estádio em Belo Horizonte, o Mineirão sobra naturalmente para o Cruzeiro. Então, enfim, temos que ver como é que vai. Eu tenho que te corrigir, o Mineirão já é nosso. Mas a gente vai pintar de azul, é isso que eu falei. Aí mas pode pintar de azul e branco, porque lá é nosso mesmo. Isso Leozinho, há controvérsia. Tá certo, então. Muito pouco tempo para a gente falar de tudo. Com certeza. Volta? Volto quando quiser. Beleza. A gente também coloca as propostas sempre no Twitter, rede social, Legal. Instagram. O pessoal pode acompanhar aí. E vai concorrer às eleições, isso já está certo. Pode tomar posse de acordo com aquela súmula, né, do STF. Acabamos com a discussão já daquilo. Acabou a polêmica. E vai concorrer com quem? Quem são os adversários? Isso. Eu não sei ainda. Não sabe ainda. Porque ninguém registrou, né, Serginho? Não, registro de chapa não existe. São 20 dias antes da eleição. Existem candidatos, mas que acho que ainda não puseram proposta ou falaram, né? Existe informalmente, a gente sabe que existe. Na verdade, informalmente, nós temos o Wagner. E o presidente Gilvan, até agora, não lançou a sua candidatura, né? E a gente encerra... seu candidato, não é a sua candidatura. A gente encerra homenageando a Eduardo Maluf, o diretor de futebol que faleceu. Mais homenagens aí que vieram de vários jogadores e de clubes também. De 3 dias, decretado pelos clubes de BH. Aos 61 anos, vítima de câncer, Eduardo Maluf faleceu em BH. E você viu ali a comemoração da Tríplice Coroa. Ele estava lá, Sérgio? Estava, participou. Cara, excepcional. O melhor executivo do futebol que já teve no Brasil. E aí as postagens também de jogadores atuais do Atlético, né? Onde ele também, da Maravilha, conquistou a Libertadores, entre outros títulos. Então, a família, aos amigos e fãs do Eduardo Maluf, o nosso abraço. Fique agora com Stanley Guzmán e o Alterosa Alerta.